Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o podcast do Jogo a Jogo. Seja muito bem-vindo aqui ao episódio número 8, onde vamos debater muito futebol, futebol brasileiro, futebol internacional. E claro, a gente conta com a sua participação. Já vou começar aqui pedindo para você deixar seu joinha, para mandar o link aí pro pai, para a mãe, pro irmão, pro amigo, para todo mundo vir acompanhar aqui a nossa live agora pela manhã. E eu queria, começar fazendo aquela bela piadinha. Hoje o nosso podcast aqui, o podcast Jogar Jogo de 4, ah, lá ele. Estamos aqui com o Eduardo Zovaran, que está aqui diretamente com nós, praticamente todos os episódios participando com a gente, nosso editor. Também o Gustavo Teixeira, que é o Zé na área, já está conhecido aqui da galera. Zé, seja muito bem-vindo. E hoje o nosso convidado especial, participando aqui pela primeira vez, o Leandro. E aí tem, de novo, mais uma pegadinha aí com o sobrenome. A gente já tem aqui o André Zeidenweber, que está direto aqui com a gente, o Deco. Aí já aprendi a falar. Agora o Leandro é a Que primeira vez, orgulho, ainda hein? não sei, Falou muito então, bem. tá vendo? Só se o Deco estiver assistindo e estiver errado, ele vai mandar mensagem para dar aquela, cutucada. Mas acho que tá certo. O Leandro, eu vou deixar ele se apresentar. Leandro, fala aí quem é você, conta um pouquinho pra gente. E começa falando aí também, cara, do seu sobrenome. Como é que diz aí o jeito certo? Eu não vou arriscar não, porque eu achei muito difícil. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia à nossa audiência. Meu nome é Leandro Guenhot. Leandro Guenhot, né? É mais difícil mesmo. Eu fui criado a chamar dessa maneira, né? Agora, tá certo, do francês, eu não sei dizer 100%, mas eu chamo de Guenhot. Boa. Leandro ganhou, então. Pronto, mais fácil. Vamos abrasileirar. Aí, Parece perfeito. ganhou, né? Leandro ganhou. Leandro ganhou, pronto, já tá tudo certo. Facilita. Facilita a vida do apresentador. Não, tá certo. Tem gente que chama de Leandro Gagnux, mas de qualquer forma tá válida. Não tem problema não. Ah, legal. Zoba, bom dia. Fala, cara, tudo bem? Então já, esse aí foi fácil. Leandro ganhou, já tenho a dicasinha Tranquilo. para falar sobre o nome dele. Tudo certo? Vamos falar hoje de seleção brasileira? Vai de brasa? De Isso, tá. novo. Vocês vão de brasa Brasil. ou não existe? Eu não, sinceramente, não me lembro nem de chamar o Brasil de brasa em nenhuma vez na minha vida. Vocês já fizeram isso? Brasil é Brasil, né? Sem essa. Olha, eu não vou mentir que, assim, já falei assim, em brincadeiras, mas realmente é estranho. Mas eu acho que tem uma Eu- geração aí mais Isso, nova que talvez fale sim, e acho que a nossa idade entrega um pouquinho também. Gustavo aí, que é mais novo, Não, fala brasa? Não, não, mas não. é que o Gustavo que eu Eu pensei ainda foi o outro. ainda sou da geração que viu o Brasil ser campeão do mundo. Então, vi e lembro, né? Eu nasci em 94, eu tinha 8 anos quando o Brasil foi campeão em eu também 2002. vi, eu também vi. Então, Eu me vi duas vezes recordo até. bem. E aí é só Brasil, só esse negócio de brasa não rola. E aí, Aí, Gustavo, Eduardo, ó, Zé eu na área, não, eu não. já falou brasa de bobeira assim? Ah, vou lá, vamos ver o brasa? Aí, ó, já te quebrou que eu sou mais velho que o Gustavo aí, eu sou de 92, hein? Eu vi Tá o vendo? Penta também. Mas esse negócio de brasa aí também, pra mim, não pega, não. Vou ser polêmico. Além de não pegar, tem a questão do uniforme aí, tá muito Enzo esse segundo uniforme aí, e esse negócio de brasa também. Pô, já furou a E fila aqui da pauta, calma, hein? calma, já a gente vai falar do uniforme. Calma, dá uma seguradinha. Porque antes do uniforme do Brasil, eu vou pedir pro pessoal ir lá no nosso site, no jogajogo.com.br, fazer aquela visita de leve. Agora não tem muito jogo, né, por conta da data FIFA, não tem muito jogo dos times, obviamente. Mas temos data FIFA, temos amistosos também, tem muita coisa rolando. Copa Verde começando hoje, então o pessoal entra lá para dar uma conferida nas nossas matérias. E também sigam a gente nas redes sociais, no @jogoajogobr. Antes de falar do uniforme da seleção brasileira, eu quero falar com o cara que está trajado de uniforme aqui no nosso podcast. O Leandrão, explica pra gente, cara, a sua paixão pelo esporte. Você é brasileiro, falou aí que o sobrenome é francês, e a paixão pelo Sporting, que na semana passada fez um jogo histórico, né, na Liga dos Campeões, tinha perdido o jogo de ida pro Bodo por 3-0 e meteu 5 em Lisboa. Conta um pouquinho pra gente aí da sua paixão pelo time português. Então, eu sou carioca, né?
Apesar do sobrenome, sou bem brasileiro, não tenho nada de francês. Eu acho que o sobrenome francês vem de uma geração bem distante que eu não cheguei a conhecer. Mas, foi bem, minha paixão pelo esporte começou mais ou menos pelos anos de 2004, 2005. Desde então, eu não sei te dizer assim, começou. Eu acho que eu vi os jogos na época passava no antigo, ainda tem hoje, né, mas no Band Sport, não tinha essa facilidade que a gente tem de assistir os jogos hoje em dia. Hoje em dia, na internet, você vê facilmente. Mas as cores, né? Me chamavam a atenção, o uniforme, a torcida, tudo sempre me gerou muita curiosidade. E desde pequeno também eu sempre tive muito, muito, muito interesse em saber não só sobre o esporte, mas também sobre Portugal. Adoro história, né? Apesar de ter feito jornalismo, fiz história. Então, sempre foi tudo muito ligado. E desde então, sempre vim acompanhando, vendo os jogos, sempre que possível e tal. E foi uma crescente. De lá para cá, sempre acompanhando, sempre acompanhando. E em 2024, eu tive a oportunidade de ir a Portugal e assistir a um jogo do esporte. Foi para mim muito bom, assim, posso dizer que foi a realização de um sonho, né? Eu fui ver, foi no ano que o Sport foi campeão, então coroou essa Depois de viagem. 19 anos, certo? Não foi isso? Quando eu fui já tinha vencido o título de Ah, depois de tá. 19. É verdade. É. Eu fui ver Sporting e Vitória de Guimarães, dia 21 de abril, nunca me esqueço. Foi um domingo, 8 horas da noite, em Alvalade, 3-0 Sporting. E para mim, assim, foi a realização de um sonho, porque era muito engraçado, porque antes eu sempre me pegava vendo aos domingos pelo celular, ou então pelo computador, pela televisão, um domingo em casa aqui no Brasil. E nesse domingo eu me vi lá e tal, foi muito legal, assim, né? E eu, desde que comecei a acompanhar, a gostar mais do esporte, muitos até aqui no Brasil não entendem muito e tal, mas eu até me associei, eu sou sócio, né? Tenho minha carteirinha aqui, ó. É a carteirinha antiga, mas tá aqui. Minha carinha aqui, desde 2017 e tal. Mas é uma paixão, assim, que de dizer assim, muitos falam, porque é muito comum, né? Hoje em dia, ainda mais essa nova geração, tudo bem, eu não sou da nova geração, vão falando, eu sou de 90 e pouco, então eu sou de 88. Apesar de talvez não parecer, eu tenho muita cara de menino, mas eu sou de 88. Muitas pessoas falam, vai torcer para time na Europa, não sei o que e tal. Não, eu torço, eu tenho meu time aqui no Brasil, não vou mentir. E torço também pro esporte. Muita gente torce pro Barcelona, pro Real Madrid. Você torcer pro esporte é diferente. Porque agora tá na crista da onda. Mas já peguei na época antigamente, que era muito. A fase bem ruim e tal. E, assim, é muito legal, posso dizer, muito gratificante e tal. E durante esse período também, que eu acompanho, que eu torço e tal, eu conheci outras pessoas também. Aqui no Rio, tem um grupo que é o Grupo Carioca Leonino, que de vez em quando a gente se reúne, até tempos que não tem, mas a gente se reúne para ver os jogos, tem confraternização e tal, às vezes tem Copacabana, às vezes depende do lugar, aí bota a bandeira, vai todo mundo trajado e tal. Essa é uma maneira também que eu encontro, que as pessoas encontram de estar mais perto do time, de viver um pouco mais, apesar de a gente estar distante, né? Por um oceano, assim. Leandro, essa galera que acompanha contigo nesses Sim, eventos é brasileira? É portuguesa? São filhos de sim. portugueses? Como é que é isso, assim? Tem, É tem bem filhos, curioso essa... sim. Tem filho de português, né? Como é engraçado até que, falando até um pouco da minha história também, eu não tenho, assim, descendente muito perto da minha família. Meu avô é português. Não tem. Mas lá tem, sim, descendentes de portugueses e tem pessoas como eu, assim, também,
que gostam e tal. Tem, às vezes, portugueses que vieram para o Brasil né? E, e para também ficar mais perto dessa, dessa paixão, a gente se encontra e tal. Mas tem de tudo, cara, tem de tudo, assim. Obviamente a maioria são brasileiros, alguns descendentes. Ah, um é neto, o outro, né? Mas tem simpatizantes, tem de tudo. Entendi. Então essa paixão é de verdade aí, não é? Eu achei que era uma coisa. Muito legal. Eu achei, sinceramente, que era um pouco mais suave, Não, mas você é torcedora Vera mesmo, até encontrar com o pessoal vai e foi no Alvalade. Legal. sim, sempre que Não, possível e eu tô acompanhando, né? Tenho minha carteirinha aqui de sócio e não, tal. eu ia falar É justamente verdade. algo nessa linha. O mais legal é que não é modinha, né? Não é um cara que vai e torce pro Real Madrid, que a gente Sim, vê. Nada contra também, mas sim, né, são times mais em altas que ganham títulos todos os anos. Real Madrid, Manchester City, Barcelona. E o Sporting até não se classificava para as quartas da Champions há mais de 60 anos, se eu não estiver enganado, né? 64, sim, sim, é se não me muito falha a tempo. memória. A última, E desculpa, pode falar. não, e realmente é muito legal, até a questão de você ser sócio torcedor do clube, é algo bem diferente, assim, bem inusitado. Leandro, me diz uma coisa, eu vou te mostrar Não sei se você vai conseguir ver, mas eu falo aqui. Consegue ver o que eu tô compartilhando ou não? A gente vai jogar na fogueira. Sporting e Arsenal. Sport e Arsenal. Foi como o Gustavo falou, foi uma noite histórica do esporte. O Sporting tem menos tradição nas competições europeias do que os dois rivais de Portugal, o Benfica e o Porto. Então, enfim, quer fazer a sua história, né? E o Arsenal é o favorito ao título desse ano. Sim, Dá mas para bater o favoritaço ao título? Olha só, as odds pro jogo da Superbet. 4,25, então você vê que mesmo jogando em casa, esse é o jogo de ida, não é para quem vai avançar. sim. Mesmo pro jogo de ida, que é em Portugal, o favorito é o Arsenal. Até o empate paga super alto, ou seja, estão apostando, enfim, as casas de aposta calcularam que o Arsenal vai mesmo vencer lá. Ou Diz seja, o aí, Sporting é zebra. zebraça. E aí, você aposta nessa zebra? Olha, eu aposto, tá? Eu aposto por alguns fatores, assim. Não só porque eu sou torcedor, não. Eu aposto porque, o Sporting, ele não tem... De fato, ele não tem a tradição, né? Como os rivais do Benfica e o Porto historicamente têm, porque já foram campeões e tal. O Sporting não. Não acho que o Sporting vai ser campeão. Não, não é a pretensão também, não é para tanto, tem que ser pé no chão. Mas do outro lado, você tem o Arsenal que é a Premier League, aquela coisa toda e tal. Mas também não tem, em termos de Europa, eu não vejo essa tradição toda também não, né? E, e dando aquela provocada nos amigos do Arsenal, né? Se é que tem algum torcedor do Arsenal assistindo, e de vez em quando, ou de vez em sempre, eles dão uma pequena pipocada, derrapada. Domingo passado já tivemos a primeira, né? É. Pro Manchester City. Mas assim, é um jogo super difícil, obviamente. Tem, tem o retorno do Gyökeres ao Valade, que é uma grande história também, né? Que a gente vai poder acompanhar. Mas assim, é um jogo muito difícil. Eu acho que o empate talvez não é o ideal é vencer, mas também não é nada de outro mundo. Eu acho que talvez dá para vencer em Londres, mesmo sendo muito difícil. Porque em alguns anos, eu não vou me recordar exatamente o ano, mas nós nos classificamos na Liga Europa diante do próprio Arsenal. Tudo bem, que é uma outra competição, outra motivação e tal. Mas nós conseguimos eliminá-los lá, até com um golaço do Pedro Gonçalves. Mas assim, eu acho que é possível. Eu não acho nada de outro mundo, assim, sabe? Se fosse, obviamente, um Real Madrid, um PSG, clubes que, tudo bem, o PSG está se montando agora na Europa, mas clubes com mais estofo, com uma estrutura mais forte, ah,
goleada e tal. Mas eu acho que dá pra sonhar. É difícil. Manchete, hein? Eu acho difícil. Torcedor do Sporting tira o Arsenal pra nada. Essa é a manchete. Sem tradição. Sem tradição. Em termos Já vencemos. Em termos de Europa, eu acho que. Não que assim, obviamente é um grande clube por tudo que está fazendo, não só esse ano, nos últimos anos, mas eles têm o calcanhar de Aquiles dele que, né, de vez em quando eles dão Na hora H. uma regada, mas vamos ver. Eu acho que o estádio certamente vai estar lotado, vai ser uma pressão muito grande, e eu acho que é futebol, né? Eu acho que não seria impossível na primeira partida 1-0, 2-1, não, assim, acho que. E você falou do Gyökeres, que pô, fez 2 temporadas fantásticas, muitos gols, enfim, no Sporting. Foi pro Arsenal e apesar de não estar fazendo uma boa temporada, acho que o pessoal não morre de amores por ele, ainda assim ele deixa o dele de vez em quando, né? E acho que ele fez mais de 10 gols na temporada já. Teme aí por uma lei do ex? Versão europeia? Olha, eu acho que é bem possível, ainda mais que ele do outro lado certamente vai querer mais que nunca balançar, né, as redes, porque aquela coisa toda vai estar em casa. Mas eu confio na defesa, assim, sabe? Eu confio na defesa do Sport, o time, depois da última classificação, o moral ficou muito elevado e eu acho que o Rui Borges vai saber montar uma equipe que vai marcá-lo, conhece o jogador, né, muito bem, o elenco tudo sabe, foram muitos anos com os gols dele a favor, agora vai ser contra, mas vai saber o estilo dele de jogar, como marcar. Então, assim, eu tô confiante, sabe? Eu tô confiante para a primeira partida. Eu acho que a primeira partida é muito importante, obviamente, mas eu acho que dá para beliscar, dá para sonhar, assim. Vou testar tua confiança agora. Só a última aqui para matar esse assunto do Sporting. Vamos lá. Consegue ver? Aí, As odds pro título, para finalmente o Sporting tá ali na prateleira dos portugueses, campeões da Champions. Eu falei que o Arsenal é o favorito, eu não lembro agora, mas é a odd mais baixa que tem. E o Sporting é a zebraça entre os 8 das quartas de final. Odd de 60, botou 20 reais, dá 1.200. E aí, dá para encarar? é tentador, hein? Não, mas aí a gente tem que ser realista, né? Eu acho que pode até passar, assim, eu acho que dá para passar pro Arsenal, se Deus quiser, passando, mas aí é muito complicado, porque você tem Real Madrid, você tem um Bayern de Munique, né, que eles vão se enfrentar, vai ser um dali, mas de qualquer forma você tem um Paris Saint-Germain, você tem do outro lado um Barcelona também, que é muito forte, um Atlético de Madrid, mas é difícil, aí acho que é sonhar de... Quem sabe, né? Futebol. Jogo a jogo, né? Jogo a jogo, é isso aí. É jogo a jogo. Jogo a jogo, mas vamos lá. Fazer primeiro o jogo de ida no dia 7 de abril, depois a volta no dia 15, ver o que acontece. Vai que. Se o destino, os deuses do futebol, acharem que o Sporting deva levantar sua primeira orelha, estamos prontos. Só nos chamar. Isso. É difícil, mas não vou dizer impossível. Vamos ver. As quartas da Champions prometem demais. Eu vou passar rapidinho nos jogos aqui, são só em abril, na primeira semana. Real Madrid, Bayern de Munique, Sporting, Arsenal, Paris Saint-Germain e Liverpool e Barcelona e Atlético de Madrid. Só gigante, o bicho vai pegar daqui. Mas daqui 15 dias a gente volta a falar de Champions, que tem tempo ainda. Que agora o papo aqui vai ser sobre seleção. Antes eu queria pedir pro pessoal ir lá no jogajogo.com.br, vai lá conferir nossas matérias e também nas redes sociais, o @jogoajogobr. Vamos falar da Brasa, não, né? Da seleção brasileira, pentacampeã do mundo. Tá dando um pouquinho, né, de desgosto de assistir nos últimos anos, mas ok, vamos falar dos próximos amistosos, que é isso que importa. Calma, que vem Copa aí, já tem que começar a tirar esse personagem do cara que não gosta tanto da seleção brasileira. Não, e aí, quando começa a Copa do Mundo, a gente começa a virar o Pacheco, pô.
eu gosto de Copa do Mundo, adoro a seleção brasileira, mas eu já fui muito mais otimista com a seleção brasileira. Confesso que do jeito que tá, pelos jogadores, pelo que vem jogando, acho muito difícil o Brasil ser campeão do mundo. É muito difícil. Até pelos adversários que pode enfrentar, eu acho que é algo que infelizmente não vai acontecer agora. E também sou bem pessimista mesmo numa projeção assim para as próximas Copas, do jeito que tá. Também é papo para outra hora, porque, como eu falei, vamos falar dos amistosos aqui. Quinta-feira, Brasil e França, às 5 horas da tarde, nos Estados Unidos. Esse jogo será em Boston. Jogo duro, né? Seleção francesa, uma das mais cotadas aí para vencer a Copa. E depois, na terça-feira, dia 31, Brasil e Croácia, às 9 horas da noite. A Croácia, né, que acho que o pessoal sente até calafrios só de ouvir o nome desse país, que foi A França também, né? a França sempre, né? A França sempre. Eu lembro que em 2006, quando tinha aquela super seleção, eu tinha, 2002 tinha 8 anos, eu tinha 12 anos, eu lembro que a hora que o Brasil tomou o gol, eu chorei, né? Fiquei triste pra caramba, pô, era uma baita seleção que merecia ser campeã do mundo. E lá tava a França com o Zidane dando show em cima Cara, que eu sou mais velho que do vocês, porque eu Brasil. tive essa sensação 98. em 98 já que o Ronaldo Fenômeno, Sim, que, pô, foi pra 94 como o garoto prodígio que não entrou, em 98 ele era o dono do mundo ali, era o cara que mais jogava é, futebol no mundo, enfim. É aquela seleção com aquela camisa muito bonita também, até hoje, aquela camisa de 98 faz muito sucesso, né? E, enfim, perder daquele jeito lá, de 3-0 para a França, completamente inesperado, imagina. aquilo ali traumatizou legal, vou te falar. Deve ter sido duro, ainda mais para quem era moleque na época, não deve ter sido bom, não. Mas vamos colocar o Zé na área, literalmente, aqui para falar com a gente sobre seleção brasileira. Ele comentou ali no comecinho, né, na apresentação do uniforme do Brasil. Não gostou, não, Zé? Achou feio? Não dá para desembolsar uma graninha e comprar, não? Olha, Gustavo, realmente eu não gostei, não. Achei um uniforme muito, vamos dizer assim, geração Enzo e Nutella aí, porque tá muito, parece até um uniforme de gamer, né? Esse segundo uniforme da seleção brasileira. O primeiro ainda tá até que bonito ali, tá mais pro tradicional, né? Mas o segundo ali eu não gostei, não. Quem desembolsar, ainda por cima, quem desembolsar tem que desembolsar uma boa grana, hein? Ah, mas Eu aí. não tenho os valores aqui, mas eu lembro que é algo bem salgado. O pessoal tá vendo as imagens aí. Fala aí, Zoba, gostou do uniforme? Pô, assim, eu achei. Pô, eu não quero ser chamado de Enzo, tá? Pelo amor de Deus. Mas, assim, eu achei diferente. No primeiro momento, sinceramente, não gostei tanto pela tonalidade do azul, por essa coisa, por essa faixa aqui, que é um azul escuro, quase preto, né? Que aí muita gente viu o capiroto ali também, né? Tem essa questão aí. Mas, enfim, é isso que eu falei antes. Eu sou de uma geração bem mais antiga. E já começo a estar numa transição entre a galera que via uma camisa do seu clube ou da seleção como algo intocável, que designer nenhum podia fazer algo de diferentão, e começou ali, até nos anos 90 mesmo, a ter umas tentativas já, umas coisas diferentonas, e que, pô, olhando bem assim, até as camisas, eu gosto de camisas de futebol. As camisas que hoje em dia eu acho engraçadas são tipo aquela do Bragantino dos anos 90. São camisas marcantes e diferentes. Cara, a gente está hoje em dia nesse universo das grandes marcas que se ela fizer todo ano uma camisa igualzinha, as pessoas não vão comprar, ela tem que fazer alguma coisa diferente que marque. Cara, dentro de todo esse contexto, eu acho bem ok essa camisa azul. Eu acho que se eu comprar uma das camisas para a Copa, seria essa. Mais do que a amarela, sinceramente. Eu até hoje sinto uma falta do tom amarelo ali, tipo aquele tom de 94, 98. Mas, enfim, eu gostei mais dessa e o Zé agora me considera um Enzo. Põe a imagem então aí do. Tem a imagem do amarelo? Porque o Brasil vai jogar contra a Vou França, pegar a amarela, calma aí. vai jogar contra a França de azul e agora, né, na quinta-feira, e depois contra a Croácia na terça-feira, dia 31, de amarelo. E você, Leandrão, gostou do uniforme ou prefere o verde e branco do esporte? O verde e branco
É diferente, né? Mas assim, o uniforme, eu tô com o Eduardo, assim, sabe? Eu acho que hoje em dia é uma outra realidade. E é isso, as marcas têm que chamar a atenção da nova geração, das pessoas, então fazem esses uniformes mais chamativos, né? Mas assim, eu acho que a primeiro momento, você, pelo menos aconteceu comigo, causou uma certa estranheza, né? Ainda mais porque não tem a vírgula, a tradicional vírgula da Nike, é o Jordan, né, ali. Porra, mas futebol, não sei o que e tal. Mas assim, acho que com o passar você vai acostumando os olhos. Eu não achei assim nada de outro mundo, assim, horroroso, não, assim, sabe? Eu acho que é muito costume, assim. Eu gostei. Eu também. Eu gostei mais da amarela, vou ser sincero. Tá aí, Eu, amarela. eu acho ela um pouco mais tradicional, né? E ela é, né? Do que a azul, a estética, assim, nesse uniforme. Os cortes, os desenhos e tal. Mas eu gostei. É porque é muito caro, né? Se você for, tá quase R$ 800. É. Mas se eu tiver a oportunidade de Tá vendo aqui? É comprar. R$ 749. É, Pechincha, pô. Pechincha, que isso? baratinho. Se eu tiver a Não levar oportunidade duas. de comprar, né? É, Por via das dúvidas, compra amarela e azul. Pronto, já É isso. resolve o problema. porra, qual é um salário mínimo? Eu Bom, eu comprei acho que o. Vai lá, Leandrão, termina aí, termina. Não, eu comprei amarela até porque, assim, quando eu vou. Eu tenho coleção de camisas, né? Quando vou pra um lugar, eu vou comprar uma camisa. Normalmente eu compro a principal porque é a mais tradicional, aquela coisa. Quando você lembra de um time, da seleção, você lembra ele trajado com o principal. Não que o azul não seja, né? Até que a camisa azul, o primeiro título mundial do Brasil foi de azul, em 58, essa coisa toda. Mas assim, o corte, os desenhos, a amarela me chamou mais a atenção. Ó, tô de acordo com o Leandro. Quando eu vou comprar camisa também, uma camisa de um outro clube, né? O meu acaba que eu já tenho várias, então até faz sentido comprar a reserva. Mas eu também compro sempre a camisa número 1. Acho que faz sentido, justamente por isso que é aquela Tradicional, né? marcante, né? É E tem isso. uma coisa também, tipo, que vocês estavam. Essa coisa que o Edu falou, das marcas atraírem, para atrair o consumidor, tem que fazer essas coisas assim mais extravagantes e tal. Hoje em dia também, essas marcas parece produção industrial. Muda o time, muda a seleção, mas às vezes é a mesma camisa, a mesma forma, só muda as cores. Então essa do Brasil, acho que a azul, né? Diferencia um pouco mais, assim, tenta dar uma identidade diferente, apesar de não ser brasa, tão brasa, não ser Brasil ser mais brasa, mas é uma coisa diferente, que você vai ver a seleção comparando, tá? Não que seja igual a Holanda. É a mesma coisa, só que só muda a cor. Aí vê os Estados Unidos, a Inglaterra. A camisa da Inglaterra, a branca, é linda por sinal também, mas é a mesma pegada da amarela do Brasil. Só muda, na verdade, um cortezinho ou outro, que não tem um detalhe, mas é a mesma coisa. Hoje em A dia da Austrália é exatamente igual. é É. igual. O amarelo da Austrália é o amarelo que talvez muita gente quisesse, né? É o ovo, amarelo ovo. Aquele amarelo mais gema de uva e tal, né? Ai, ai. Vamos deixar a moda de lado aqui, vamos falar do que realmente importa, que é quem vai vestir a camisa da seleção, né, na Copa. O Ancelotti vai fazer aí os 2 últimos testes contra a França e a Croácia, como a gente já falou. E eu vou passar aqui rapidinho pela provável escalação. Ederson deve ser o goleiro titular, o Bento tá correndo ali por fora, lembrando que o Ancelotti perdeu o Alisson, né, por lesão. Danilo do Flamengo na lateral direita, Marquinhos e Bremer formando a zaga e Douglas Santos, ex-Atlético Mineiro, na lateral esquerda. Meio de campo, Casemiro e Andrei, dupla ali de United e Chelsea. E o ataque com, a princípio, 4 jogadores ali. Rafinha, que está destruindo tudo no Barcelona, Matheus Cunha, do United, Vinícius Júnior, do Real e João Pedro, do Chelsea. A O dúvida Ancelotti aí, teve... a dúvida aí, Hã? o Wesley pode começar na direita, né? Tem várias Também. dúvidas, né? O Luiz Henrique, Sim, pelo visto, poderia também começar pela direita, deixando o Rafinha centralizado, o Matheus Cunha de 9 e o João Pedro saindo do time, ou então ele faz esse jogo que é com o Rafinha pela direita, isso o Vini, em qualquer uma das situações, ele tá lá na esquerda, né?
o João Pedro e o Matheus Cunha saindo de 9 e indo para trás, jogando Matheus Cunha e João Pedro. Isso é com base nas últimas escalações até que ele utilizou, né, nos últimos jogos. Ele teve vários desfalques, né, tanto de última hora como que ele não pôde convocar mesmo. Por exemplo, Rodrigo, a gente não precisa nem falar que já está fora da Copa, que rompeu o ligamento. Mas o Alisson foi um desfalque de última hora, o Éder Militão já estava machucado, o Gabriel Magalhães também foi um desfalque de última hora, ele nem convocou nenhum zagueiro para o lugar. O Alexandro também se machucou no jogo contra o Corinthians, Bruno Guimarães e o Estevão, que também estão fora. E aí, Vou começar pelo Zé. O Zé, qual que é a sua expectativa aí pro amistoso primeiro contra a França? E o que você espera ver da seleção brasileira? Vai ser um jogo de bastantes testes, né? Mas não tô confiante não. Confesso pra você que eu acho que muito por conta do entrosamento também, né? Tem várias mudanças aí na convocação. A França já vem muito bem montada já de anos atrás, já 2 Copas do Mundo chegando na final. Então acredito que o Brasil vai ter muito trabalho contra a França e tem um perigo aí. Tô até com medo de tomar uma goleada, viu? Não vai ser fácil. Não, a França que teve o Mbappé que estava machucado, mas foi convocado. Acredito que ele não vai jogar os 90 minutos, mas deve entrar até para ganhar um pouco de ritmo, né, para voltar a jogar. Ô Zubaran, o Brasil, o Ancelotti também pode fazer alguns testes, né? Tem aí o Léo Pereira, que foi convocado pela primeira vez. Tem o Danilo, como a gente falou aí, pode ser o Danilo ou o Wesley na lateral. O Endrick voltando a ser relacionado, a ser convocado. E a grande novidade da lista, o Gabriel Sara, que está no Galatasaray. Acha que dá para algum desses aí? Não sei se surgir como aparecer entre os titulares, mas jogar pelo menos ali uns 45 minutos? Eu acho que a gente falou de tantos desfalques que ele já tem, né? Alisson, Militão, Gabriel Magalhães, o Bruno Guimarães, Rodrigo, me ajuda, você falou. Mas Alisson, Militão, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bruno Guimarães e Estevão. E o Rodrigo, que é ausência garantida já. Pois é, então assim, o Ancelotti já tem tantos desfalques para o que seria o time ideal do Brasil, que assim, o time que vai começar já é feito de testes ali, né? Tá numa situação desconfortável pra caramba, porque na reta final da Copa, o que a gente imagina é que o Brasil teria um time agora para começar a pegar um ritmo já de jogo mesmo, e ele não vai conseguir fazer isso. Eu acho que isso até justifica o porquê o Zé teme que o Brasil possa até ser goleado. Então, eu não sei até que ponto esse tipo de situação que o Brasil se colocou aí, enfim, por lesões, vai permitir ele fazer uma segunda leva de testes ali no segundo tempo. Vai ser um jogo muito difícil para o Brasil, cara. Ao mesmo tempo, nessas situações, por vezes aparecem algumas soluções inesperadas, né? Pode ser o Saara, pode ser o Danilo do Botafogo, que está jogando muito bem também. O Endrick. Então, que esses jogadores que a gente imagina que entre numa segunda etapa, eles, enfim, vão ter contra um adversário muito forte e num Brasil enfraquecido, a chance talvez única de mostrar serviço. Complicado pra caramba, tá? Muito complicado mesmo, assim. Eu tô curioso pra caramba por esse jogo. 2 confrontos, né, na verdade, muito complicados, França e Croácia. Vai dar trabalho, cara. Eu acho que ele ainda deu o azar de ser um amistoso contra a França. Se fosse um amistoso um pouco mais tranquilo, a Argentina vai pegar a Mauritânia. Você pega um timezinho baba assim, pô, você consegue testar os caras, sem muita pressão e tal. Agora vai pegar a França, chegou nas últimas 2 finais de Copa do Mundo, que vem de novo com um time muito forte, vem de novo como favorita. É complicado, não vai ser fácil o Brasil encarar, bater de frente a frente ali com eles, não. Pois é, e você falou que agora vamos falar de coisa séria, vamos falar de futebol, mas assim, o Brasil tá pegando a França e a Croácia por uma questão de camisa, porque é um acordo da Nike, as outras 2 seleções também são da Nike, e então foi criado essa leva de amistosos que de certa forma é também nos Estados Unidos, né, que é de onde é essa marca, e é justamente para a campanha de lançamento dos uniformes da Copa. Cara, eu concordo, eu acho que nesse momento talvez era a hora de fazer
amistosos contra seleções europeias, porque já tinha feito contra seleções africanas e já tinha feito contra seleções asiáticas, mas assim, talvez uma carniçazinha ali seria bom, né? Porque pegou só os mais brabos, né? Enfim, dentro do possível. Lógico que a Croácia não é exatamente a mais braba da Europa, mas é uma seleção muito forte, né? Fez final de Copa do Mundo até outro dia. Então, assim, vamos sofrer um pouco. Mas eu acho que no final das contas, daí pode tirar uma solução inesperada, essas coisas acontecem. Vamos ver. Agora só não quero que fique feio aí, que uma goleada botaria a moral do Brasil muito para baixo antes da Copa do Mundo, o que não é legal, né? Não é bom. E até estava falando dos testes do Ancelotti. Acho que se a gente pegar essa provável escalação que a gente tem aqui, aparentemente ele tem uns 4 ou 5 nomes ali que a gente pode garantir entre os titulares. O Ederson vai brigar com o Alisson provavelmente, mais uma vez, pela terceira vez seguida. Acho que o Alisson é titular absoluto. Exato, mas não sei nem se seria o ideal os dois de novo, mas enfim, provavelmente são os dois. Ali na zaga, Danilo, Marquinhos, Bremer e Douglas Santos. Acho que o único titular é o Marquinhos. Dos outros três não vejo nenhum começando no time principal. A dupla de zaga provavelmente vai ser o Gabriel Magalhães. Casemiro e Andrei Santos, pelo que o Ancelotti já falou, provavelmente o Casemiro titular, até porque ele já disse várias vezes que gosta muito do Casemiro e tal. E no ataque, Rafinha, Matheus Cunha, Vini Júnior e João Pedro. Rafinha e Vini Júnior, provavelmente. O Estevão deve ser uma terceira vez, um terceiro jogador ali, uma terceira via. Então, assim, provavelmente é um time que vai sofrer muitas mudanças, até pro amistoso contra a Croácia, e também muitas mudanças até começar a Copa do Mundo, né? O Bruno Guimarães é titular junto com o Casemiro ali no meio, na cabeça do Ancelotti hoje, isso com certeza. E o Estevão é o titular pela direita, com o Vini pela esquerda, e aí eu acho que tem algumas coisas que sendo disputadas ali. João Pedro, Matheus Cunha, enfim, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso, a gente tem que ver. Falando até do Igor Thiago aí, ele, Danilo e Ryan, eu acredito muito que seja para um próximo ciclo, né? E não para o ciclo de agora. Acho que tá levando os três aí para sentir como é o clima da seleção brasileira e tudo, porque eu não acredito que o Igor Thiago possa ir para a Copa de imediato. Danilo também, até porque as opções que a gente tem no meio-campo são muito boas. E o Ryan também, que acabou de despontar no Vasco e foi para a Inglaterra. Então acredito que seja mais para testarem aí para um próximo ciclo. Apesar que Igor, Thiago e Ryan são jogadores de força, né? Jogam ali como centroavante também. E foi muito falado que a seleção brasileira não tem um jogador camisa 9 alto para um segundo tempo ali de desespero, bola na área e tentar gol de cabeça. Então podem ser opções, mas eu acredito que não vão, não. Cara, eu não concordo, não. Eu acho que o Ancelotti não tá nem aí pra 2030 hoje. Isso aí que ele tá fazendo é teste mesmo. E eu acho que o Igor Thiago entra justamente nisso que você falou, que é a cota do jogador alto para entrar num jogo que tá encrespado ali, bota o cara no final do segundo tempo para pegar um cruzamento. Eu acho que ele tem chance. Se ele vai, eu acho que ele vai ter que jogar num desses jogos contra a França ou Croácia para ser testado. E acho que o Ryan também, cara, tá voando. Eu até imagino que 2030 é a Copa para ele. Mas se ele estiver voando do jeito que tá e mostrar lá pro Ancelotti que merece, eu vejo ele desbancando, por exemplo, o Luiz Henrique pela direita, que há 2 anos foi o melhor jogador do Brasil e da América do Sul. Mas, cara, futebol é momento. A gente falou, o Ronaldinho, fenômeno, foi para a Copa em 94, tava voando. Eu acho que o Ancelotti não tá nem aí para a próxima Copa. Ele quer ver quem tem condições de dar alguma coisa diferente para ele, né? Ainda tem o fator Neymar, né? Que é uma vaga menos. Não, Neymar de novo, não. Não vamos falar do Neymar hoje, prometo, mas assim, eu acho que tem isso, assim, eu acho que não tem nada para ele se preparar para a próxima, é para agora mesmo. Põe as odds aí, Zoba, do amistoso. Eu já estava até aqui. Nossa, vamos terminar o bloco da seleção brasileira sem falar do Neymar. Foi quase, foi um pouco. Põe as odds aí pra gente mostrar pro pessoal que realmente o Brasil não é visto como favorito contra a seleção francesa aí, ó.
Tá pau a pau pra caramba, Pau a assim, é um jogo pau. muito equilibrado, né? Lembrando que as Mas acho odds que são muito, da Superbet. acho que muito desse equilíbrio passa pela tradição, vai. Eu não acho que não. Lógico, que é levado em consideração o momento, o elenco e tal. Mas acho que até pelo peso da camisa, já que a gente tá falando muito de uniforme, dá uma equilibrada aí nas cotações, né? Eu acho que pensando nisso aí, 2,27, seguindo a teoria do Zé, que concordo com o favoritismo da França. Te falar, tá, as odds são até altas para a vitória da França. É o peso da camisa do Brasil aí, equilibrando. Eu acho que isso faz muita diferença. Até porque, se a gente fizer uma análise jogador por jogador ali, provavelmente a França levaria melhor com essa provável escalação do Brasil hoje, levaria melhor ali em 7, 8 jogadores. Leandro, A e ver, aí? Tem que arriscar aí. Um dos palpites. Eu acho que vai dar empate. Tá? em cima do muro. Não, não, Mas é não. empatezinho com gol ou sem gol? Empate com Não, emoção ou jogo preso, Bem amarrado? amistoso não, mesmo. não acho que vai ser uma chuva de gols, não. Mas eu acho que dá pra ir no ambos marcam 1-1, no máximo 2-2, assim. Obviamente, o elenco da França, você pega a geração da França, parece que, cara, está dando jogador bom em árvore, assim, porque a geração é muito boa, assim, sabe? Não é só Mbappé, você tem o Olise, né? Lá jogando pelo Bayern de Munique, é muito bom jogador. Você tem muitos jogadores ali. Dembélé, que é o atual melhor jogador do mundo, né? Dembélé, tem o Doué no Paris Saint-Germain, que o Que moleque acabou com a última Champions. muito bom jogador e tal. E assim, eu acho também, se você for comparar hoje com o Brasil, obviamente a França é superior. Eu acho que ela ser favorita nas odds é isso aí. Eu acho que a gente tem que enxergar isso. Não sou aquele torcedor que pelo fato do Brasil ter 5 Copas do Mundo, o Brasil entrou. Não, já foi isso o tempo. Hoje em dia não, a França ela é a favorita. Não sei se assim, por, por uma diferença muito grande, porque do outro lado, mal bem, é o Brasil e tal, mas eu acho que essas odds, talvez o Brasil um pouco, a França com um pouco menos, sei lá, se fosse uns 2,10, 2,15, mas eu concordo com a França favorita. Então acho que vai ser empate. Por quê? Porque é um jogo assim pré-Copa também, sabe? Com aquele já espírito de Copa. Muitos jogadores talvez não vão entrar com. Claro que vão entrar com vontade, muitos querem confirmar sua convocação e tal. Mas muitos também têm o medo da lesão, né? Que uma lesão agora pode acabar com um sonho de 4 anos e tal. Tem a questão do respeito também, de você não, né, tiver muito fácil. Não acho que vai, obviamente, exagerando, um 7-1, não vai. Um empatezinho, Vocês acho que estão é já um. pensando na tragédia, meu Deus do céu. Meu O Deus. Zé falou da goleada, agora você me fala de 7-1. Cancela o amistoso, cancela o amistoso. Não, Que mas isso, cara? Calma. eu acho que vai ser um bom amistoso, né? Pro Ancelotti testar suas opções, ainda mais que ele vai ter um monte de desfalques e tal. Mas não imagino que vai ser um jogo assim extremamente pegado e tal. Não, acho por ser pré-copa, assim, sabe? Imagino. Amistoso com cara de amistoso mesmo, é isso. Assim, movimentado até a página 2. É isso. Boa, Leandrão, valeu. Ó, antes da gente continuar aqui com o nosso podcast, nosso próximo assunto aqui, vou pedir pro pessoal deixar o joinha aí, deixar o like, acompanhar a gente lá no @jogoajogobr e visita também lá jogoajogo.com.br, vai lá conferir as nossas matérias do dia, porque o assunto agora é Copa do Brasil. Eu vou pegar aqui os jogos, ontem teve o sorteio da quinta fase, com os times do Brasileirão. Eu vou passar rapidinho aqui pelos jogos. Atlético Mineiro e Ceará. Temos também Goiás e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Flamengo e Vitória, Grêmio e Confiança, Paysandu e Vasco, Fortaleza e CRB, Bahia e Remo, Botafogo e Chapecoense, duelo de Série A, outro duelo aqui, ó, Bragantino e Mirassol, Barra e Corinthians, Barra que é o atual campeão catarinense, Operário e Fluminense, Palmeiras e Jacuipense, Atlético de Minas e Internacional,
Santos e Curitiba e São Paulo e Juventude, os 16 jogos da quinta fase da Copa do Brasil. Vou começar aqui, vou separar os jogos, tem muito jogo, então vou pegar uns principais aqui para o pessoal dar uma opinião. Começando com você, o Zobaran. Fala um pouquinho desse Botafogo e Chapecoense aí. Botafogo que venceu e demitiu o Anselmi, vai decidir fora de casa. O que dá para esperar desse jogo? Cara, eu acho que tem muita coisa pra rolar ainda até esse confronto, né? O Botafogo, enfim, nem treinador tem nesse momento. É muito complicado imaginar o que vai acontecer daqui a uma semana quando você tá nas mãos do John Textor. Mas, cara, o confronto não foi dos mais fáceis, né? Pegou um time de Série A, um mandante que é complicado jogar lá, uma viagem que não é a mais fácil de todas. Tudo bem que hoje em dia os times têm voos fretados, etc. Mas, pô, Chapecó não é não é São Paulo, não é BH, que é uma viagenzinha bem mais simples. E o mais complicado do Botafogo hoje é você imaginar o que é o Botafogo. No elenco, eu ainda vejo o elenco do Botafogo como um elenco forte. Pô, a gente está falando de seleção brasileira. O Botafogo teve 2 laterais que foram convocados recentemente pela seleção. O Vitinho e o Alex Telles. O Alexander Barbosa foi, há 2 anos atrás, o melhor zagueiro da América do Sul. No meio-campo, tem o Danilo, que está na seleção brasileira. O Medina, cara, que é um jovem talento, seleção argentina olímpica. Acho que é um cara que tá despontando aí. E tem, pô, até da velha geração, da velha guarda, tem o Alan, que foi seleção brasileira, traz uma experiência. E, pô, lá na frente você tem Santi, tem Montoro, tem o Tuco Correia, que não tá jogando nada, é verdade. Mas, enfim, tem nome. Tem o Barreira, um jovem revelação colombiana. Então, assim, em nomes, você até olha pro Botafogo e fala, pô, esse elenco é legal. Só que ele não joga bem também. Faltam algumas peças que aí é sobre aquela desorganização que estava falando do John Textor e sua turma, né? Que é esse Botafogo que teve um transfer ban, que já não tem um nome tão limpo assim no mercado, né? Então o Botafogo entrou para uma competição como a Libertadores, sem um goleiro de confiança, foi revezando o goleiro. Agora a bola quente está com o Raul e todo mundo gosta, mas é só até a próxima partida, assim, não sei qual é o nível de confiança nele. Centroavante também não tem um cara que está marcando gol, agora o Arthur Cabral pode ir para o Corinthians, um cara contratado a peso de ouro, e você não tem outra opção. Então, assim, para o Botafogo hoje, vencer a Chapecoense no elenco, pô, você vai falar, isso aí é fácil. Agora é saber quem é que vai pegar esse elenco, quem vai encarar essa bucha, né? Que é ser treinador do Botafogo, com possibilidade de novo transfer ban, possibilidade desses caras todos que eu comentei aí, Danilo, Montoro, serem vendidos no meio do ano, e com a possibilidade de você ser demitido pelo John Textor se ele não for muito com a tua cara. Não acho que foi o que aconteceu com o Anselmi, só. Acho que também foi. Eu acho que no caso do Anselmi, o time estava desempenhando muito mal, é muito desequilibrado, é uma proposta ofensiva assim, sem muito cuidado com a defesa, que é, sei lá, chega a ser para mim ingênua, mas vamos ver. Eu acho que o Botafogo tem que se resolver muito antes de pensar na Copa do Brasil. Ainda não tem as datas, né? Então acho que ainda vai ter um tempinho aí para o Botafogo tentar se reorganizar. O Botafogo tá na zona de rebaixamento ainda por sim, cima, né? Sim. Tudo bem que ele tem 2 jogos a menos. Ele vai ainda enfrentar. Os jogos atrasados são o Atlético Paranaense, que é agora nesse final de semana, e depois, ainda sem data definida, é o Vitória em casa. O Atlético Paranaense é em Curitiba. Complicado, mas assim, talvez suficiente para o Botafogo ir para uma posição que seria uma posição intermediária da tabela, que acho que está um pouco mais justificada ali para o elenco que tem mesmo. Bom, quem vive um bom momento diferente do Botafogo é o Vasco de Renato Gaúcho.
O Vascão vai pegar o Paysandu, que está na Série C, mas ao mesmo tempo é o atual campeão paraense. E aí, Leandrão, o que você acha desse confronto aí? Acho que dá pro Vasco encarar e passar com tranquilidade ou vai sofrer um pouquinho? Não, assim, sofrer vai sofrer sempre, né? É, mas, mas dá para passar. Dá para passar, Essa foi obviamente. boa. Né? Mas eu acho que passa também, não só pela a qualidade do elenco do Vasco em comparação com o Paysandu, que obviamente é um elenco muito mais qualificado, que não desmerecendo o Paysandu e tal, né? Que hoje é um time de terceira divisão. Mas eu acho que também tem a questão da. Não é uma logística tão fácil, porque vai cruzar o Brasil todo. Tem a questão do Renato, de. Às vezes ele dá muita atenção para o brasileiro e deixa as Copas de lado. Não acho que vai deixar a Copa do Brasil tão de lado quanto a Sul-Americana. No Fluminense, a Sul-Americana, o time reserva era quase todo jogo. Né? Eu acho que no Vasco vai acontecer isso. Na Copa do Brasil, eu imagino que ele vai dar um pouco mais de atenção, né? Pelo fato de o Vasco ter feito. Chegou às duas semifinais, né? Foi vice-campeão ano passado e tal. E tem crescido na competição e também financeiramente uma competição que paga muito bem. Então eu acho que isso vai pesar. Mas é um jogo difícil, obviamente. Jogar lá no Mangueirão é sempre muito difícil e tal. E ele vem com a carga pesada porque vem com um monte de jogo junto ali e tal. Ele vai ter que escolher a melhor formação. Eu acho que o Vasco passa. O empate lá também não é, eu acho, o fim do mundo para resolver aqui. Agora o Vasco também tem que saber resolver, porque ano passado, e ano retrasado, se não me engano, o que dependeu dos pênaltis para passar também com o Léo Jardim, meu amigo, foi Ou difícil. seja, Inclusive o contra o sofrer... Botafogo. Inclusive É, contra o Botafogo. O Renato, ele realmente ele meio largou a Sul-Americana no ano passado, mas ele tem fama de copeiro, né? Ele foi bem Sim, até no Mundial de Clubes e a reclamação dele no passado era até outra, né? Era que ele abandonava o brasileiro. Tem a frase clássica dele, né? Não, a gente em 2008 no Fluminense quando vai para Libertadores, para a final da Libertadores, que ele fala que vai ser, enfim, não lembro exatamente a expressão, mas que seria um passeio no brasileiro. E não foi o caso, mas quando ele chegou no Vasco, ele já mencionou que, não, que o brasileiro é a prioridade, né? Na Tem que última ter. coletiva dele, depois do jogo com o Grêmio, ele foi até perguntado sobre isso, sobre Sul-Americano, sobre o Brasil. Ele falou que ainda vai se reunir com o presidente, tal, com o Pedrinho e tal. Enfim, eu imagino, suposição minha, que para a Copa do Brasil ele vai dar um pouco mais de atenção do que na Sul-Americana. Ainda mais que na Sul-Americana, os dois últimos jogos, se eu não me engano, são em casa. Então, se o Vasco não fizer feio nos jogos fora, conseguir um resultado do empate, uma vitóriazinha às vezes, né? Dá para conseguir a classificação jogando em casa, né? Mas pensando em Copa do Brasil é um jogo difícil, né? O Paysandu é um jogo bem complicado, um adversário tradicional e tal. Mas acho que obviamente dá para passar. O que é diferente dos últimos anos, que normalmente os primeiros confrontos, né, são confrontos mais fáceis. O Vasco pegou Trem da Paraíba, se não me engano, acho que é Paraíba. Trem, pegou Nova Iguaçu, pegou times mais acessíveis, assim. Não que o Paysandu não seja, obviamente é. Mas já começa agora tendo que pisar um pouco mais no freio, no acelerador para passar. Até porque o Paysandu faz um bom ano, né? Ganhou do Remo, tá com moral, já está na Copa do Brasil, eliminou a Portuguesa de uma maneira bem emocionante. Mas é um jogo difícil. Não é dá isso. pra ficar só na camisa, não. Eu acho que quem também vai ter um jogo difícil é o Santos do Zé. Diz aí, Zé. Santos e Curitiba. Curitiba tá jogando bem, ganhou até do Corinthians esses dias aí no Brasileirão em Itaquera. Osso duro de roer, né? Como disse o Leandro aí, difícil sempre é, né? O Um Santista aqui sofrimento. também, o sofrimento tá complicado. Não tem nem paz na data FIFA, sofre com o Santos e agora vai sofrer com a seleção. Mas enfim, difícil. Não consigo ver o Santos aí jogando bem. Não é de hoje, não é só no Brasileiro, não é só no Paulista. Já vem de anos aí fazendo
péssimos jogos. Nós, como santistas, achamos que o Neymar ia ser a salvação e não está sendo. É, o elenco não ajuda ele a jogar bem e ele também não está na melhor forma física. Então vai ser um confronto bem difícil. Temo também pela lei do ex, né? O JP Sherman jogando no Curitiba ali, tá comendo a bola no Curitiba. Pode complicar aí para o Santos também. Não sei se ele tem uma cláusula no contrato dele que não possa jogar contra o Santos. Mas o Curitiba vem num bom momento, ganhou do Corinthians aqui em Itaquera. Vai ser bem difícil para o Santos. Eu não estou confiante assim, falar, igual o Leandro falou do Vasco aí, acho que passa. Eu não consigo falar assim, acho que o Santos passa. Vai ser muito complicado, até porque, pelo que eu vi aí, a decisão é lá em Curitiba. Então vai ser bem Certo. difícil para o Santos. Eu acho que o Santos foi quem se deu pior aí nesse sorteio, né? Acho que de todos foi, enfim, o Curitiba também, talvez, né? Mas foi Exato. o que Acho que ficou mais complicado. Ô Zé, e o Cuca? O que que você tá. Qual é aí a sua previsão de Cuca? Alguns meses só já cai? Ou você imagina que ele vai botar a casa em ordem? Confesso que eu acho ele melhor que o Vojvoda. Tem uma história melhor aí no futebol brasileiro, né? Inclusive o último trabalho dele no Santos foi chegar até a final da Libertadores em 2020. Tem mais experiência, acredito que vai poder ajudar bastante ali. Não sei se para ganhar um título, né? Porque o elenco do Santos é muito limitado. Mas eu acho que ele pode fazer um bom trabalho ali, chegar nas Copas, né? Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Acho que ele vai poder ajudar sim o Santos a pensar em algum título esse ano. Boa. Rapidinho aqui para a gente fechar, perguntar para vocês quem que vocês acham que se deu melhor no sorteio aqui da Copa do Brasil. Já vou começar dando a minha opinião. Tava olhando aqui rapidinho os jogos. Eu acho que o Corinthians foi quem se deu bem. A gente tá vendo aí os jogos de novo. O Corinthians vai pegar o Barra. Ok, o Barra é o atual campeão catarinense, mas ainda assim é o Barra, com todo respeito ao Barra. O Corinthians é o atual campeão da Copa do Brasil, então acho que dos times da Série A aí, acho que o Corinthians se deu bem, por mais que não venha jogando tão bem. Acho que vai passar com tranquilidade. E você, Zoba? Cara, é isso. É entre o Corinthians, né, que vai pegar o Barra, e o Palmeiras, que vai pegar o Palmeiras, Jacuipense. é isso. Mas assim, o agravante é que o Corinthians ainda por cima fecha em casa, né? Não sei se faz grande diferença, sinceramente, mas os dois pegaram uma carninha assada que é muito conveniente, né? Nesse momento, assim, você pode colocar um time reserva para jogar fora de casa, pode poupar alguns titulares, num calendário nosso que é tão recheado, especialmente em ano de Copa do Mundo, que fica ainda tudo muito mais apertado. Vários desses jogadores também vão para a Copa, né? Vai lembrar. Então, assim, uma folguinha dessa é boa. O Flamengo também pegou uma dureza, né? Vai pegar o Vitória Chatinho. decidindo fora de casa. É lógico que a gente imagina que vai passar e tudo, mas assim, é melhor você pegar um Jacuipense ou você pegar um Barra, né? Exatamente. E você, Zé, quem que pegou o mamão com açúcar aí? Ah, com certeza, Corinthians e Palmeiras, não tem nem Quer discussão, trocar? né? Quer trocar o Curitiba por um Trocaria, desses? trocaria com o Palmeiras aí, né? O Palmeiras com certeza passaria fácil do Curitiba também, então eu trocaria aí ó, com o Palmeiras, o adversário. Mas a questão é, e aí, ele ficaria fácil então pro Santos? Ah, com Ou, certeza. ou menos difícil? Menos difícil, vamos dizer assim, né? Acho que até nem que for nos pênaltis o Santos passava. Olha lá, o Zé acordou Tá otimista otimista hoje, pra hein? caramba hoje. Pô, nós fomos eliminados ano passado pelo CRB, cara. Não tem como ficar Não confiante dá no pra esperar time. muita coisa. Tomou o gol no final contra o Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Eu dei uma surtada aqui em casa na quarta-feira que tomou o gol no final contra o Internacional também. Não tem como estar otimista com o Santos. E aí, quando vai ganhar o jogo, vai atrapalha. Fala aí, Zé. Exatamente. Deu a surtada? Como é que foi isso aí? Cara, tava um futebol horrível já, né? Assim como foi contra o Cruzeiro agora no domingo também, difícil de assistir. E no final do jogo ali, aquele gol do Inter, cara, bati na mesa. Eu acho que devo ter até acordado o vizinho aqui, porque eu não, cara, o Inter não tinha ganhado de ninguém o campeonato inteiro. Sem contar o jogo anterior que o Santos tomou o gol do Memphis, que o Memphis não tinha feito gol o ano inteiro ainda. O Santos é uma mãe, né? Tá entregando tudo aí, ajudando todo mundo.
E pra você, Leandrão, quem que se deu melhor no sorteio pra gente fechar? Eu tô com vocês, eu acho que o Corinthians e o Palmeiras se deram melhor, mas o Corinthians eu acho que ele só tem que ter cuidado para ele não se complicar nas próprias pernas, sabe? Porque o Corinthians às vezes gosta de dar essas vaciladas também, assim. Apesar de o Barra vem crescendo, né? Nos últimos anos e tal, mas obviamente o Corinthians tem todas as condições, é muito favorito. Eu acho que só não passa também se ele se complicar, assim, se não sei se o Dorival vai ser o Dorival até lá, porque me parece também que se perder os próximos jogos, dependendo da forma que a derrota aconteça, tem a sombra do Tite também, né? Ele diz que não vai trabalhar no Brasil nesse ano ainda, mas não sei, é futebol. Mas eu acho que no papel o Corinthians tem total condição de vencer, obviamente, não dá para ser diferente. O Palmeiras também pegou uma molezinha fenomenal, assim. Palmeiras sempre Também. tem dado sorte nos sorteios. Né? Ah, cara, sempre. Não que tenha, não acho que tem alguma coisa. Não tô nessa linha, não. Assim. Mas tem dado sorte. Essa é a verdade. Não tem como. Leandro, ó, para quem você falou sobre o Tite no Corinthians e para quem tiver curioso, o Zé teve no último jogo do Corinthians. Conta aí pra gente como é que foi. Então, a torcida do Corinthians tá bem descontente com o Dorival, né? Acha que o jeito que ele arma o time ali é bem covarde. Inclusive, dizem que ele é São Paulino, né? O Dorival. Então, estão bem descontentes com o trabalho do Dorival ali e estão querendo o Tite. Perdoam ele por ter ido pelo Flamengo, não tem problema nenhum ter ido pro Flamengo. A história dele pesa muito mais pro torcedor aí para essa volta dele no Corinthians. Vamos mostrar aqui o vídeo do que o Zé fez antes de fechar? Mostra, mostra. Vou ver se eu consigo aqui pegar de surpresa. Vamos lá. Sem pressão. Sem pressão. Vitória, meio de tabela no Campeonato Brasileiro. E quem será que é o maior responsável por essa má fase do Corinthians? Bora falar com o torcedor. Eu acho que os jogadores escolhem jogo, mas um treinador que não coloca respeito, que a gente sabe que é São Paulino, tem que ir embora, vai embora. Agora que o Tite está livre no mercado, vem, Tite. Tô com saudade do você, velho. Tá com saudade, mas não foi traíra de ter ido pro Flamengo? Mas é igual ter saudade da mulher que te chifrou. A gente sempre tem. Corno sempre tem saudade. Sempre perdoa. E o quê? Ô, saudade. Te amo, Tite. Eu acho que a diretoria tem um papel importante nisso daí, né? O estado que está, a crise que está o Corinthians, é a responsabilidade deles, né? Cara, eu acredito que seja o Dorival. O esquema de jogo não tá encaixando. O jogo tá muito apático. Os jogadores, ao invés de evoluir o jogo, eles retraem a bola sempre. Não é culpa do Garro, apesar de ele estar muito abaixo também. Não era para ele ter entrado, era para ter colocado outro jogador. Mas acho que o Dorival já tá chegando nas últimas aí, acho. O time tem que encaixar, não está encaixado. Parece que está faltando alguma coisa ali no meio de campo. O Garro voltar a jogar um pouco melhor para encaixar esse meio de campo, fazer a bola chegar. O que estava faltando era o ataque. O Will não estava jogando, não tinha ninguém para chutar pro gol. Hoje ele deu 2 chutes. O goleiro não pega esse no último, esse é um golaço. Então, assim, é encaixar. Eu colocaria a culpa em todo o elenco, porque parece que a gente está com a mentalidade de só focar nos jogos contra os times grandes e os times menores, que a gente já deveria garantir o ponto, a gente está deixando para trás. 7 jogos sem vitória. É isso, o pessoal não está muito contente com o São Paulino Dorival Júnior, mas eu duvido que no ano passado, quando ganhou a Copa do Brasil, alguém lembrou que ele torcia pro Dorival. Eu achei bem dividido, cada um botou culpa, nem todo mundo botou no Tite, né? Falaram de Garro, do elenco todo e tal. Eu fiquei, Gustavo, por acaso, tem alguma opinião sobre essa falta de vitórias do Corinthians ou não? Cara, eu sinto que o time sentiu muita falta do Yuri Alberto, o que me preocupa, porque o Yuri Alberto não é aquele cara que vai guardar sempre, ele guarda, mas ele precisa de muita bola para ele fazer os gols, né? Mas eu não vejo o Dorival como culpado, assim, eu acho que ele trabalha com o que ele pode. Ganhou a Supercopa em cima do Flamengo, com autoridade, 2-0, fez um bom jogo, mas eu também acho que o time não pode sentar no que fez e achar que tá tudo certo e que esse ano pode passar em branco e não precisa ser campeão, que nem o Bidu falou depois de algum jogo, que ele deu uma entrevista falando que a torcida não podia esquecer o que eles fizeram no passado. Cara, isso
não existe no Corinthians, isso não existe no Santos, no Vasco, no Botafogo, em nenhum clube. O jogador que fizer isso, esquece, ainda mais em time grande, não vai render. Mas eu não vejo o Dorival como culpado, eu não vejo o Tite como salvador da pátria. O Tite, se a gente pegar desde que ele voltou, desde que ele saiu da seleção brasileira, não fez bom trabalho. Desde que o Tite saiu do Corinthians em 2013, para ir para a seleção, tudo bem que na seleção ele foi bem, aí a gente cobra, lógico, os títulos de Copa. Mas se a gente pegar o Tite, o trabalho de sucesso dele é no Corinthians, já tem 12 anos. Então, assim, cara, é difícil. Eu acho que o Dorival tem lenha para queimar ainda assim, ainda tem muito que contribuir. É um bom técnico, principalmente em competições mata-mata, né? Ele já mostrou isso na Copa do Brasil, já mostrou isso na Libertadores. E eu não mandaria embora. Acho que seria uma troca errada, ainda mais nessa altura do ano. Boa. É um feijão com arroz que funciona, né? É isso. Acho que tem Às que... vezes falta isso ao Botafogo também. Tem que voltar, cara, as coisas entrarem nos trilhos ali. O Yuri Alberto voltando agora, o Memphis vai ficar fora provavelmente um mês aí, pelo que eu vi, por conta da lesão. Mas acho que dá para ele voltar a encaixar o time e voltar a vencer. São 7 jogos já, né? Precisa acelerar esse processo. E assim, engraçado que se... Vamos dizer, hipoteticamente, que o Dorival nas próximas rodadas seja demitido, né? Isso gera um xadrez no futebol, porque já bota pressão no Roger Machado no São Paulo, que já, sempre assim. Já veio com toda pressão, e ainda mais agora depois da derrota para o Palmeiras. E aí o Dorival já fica ali no radar para quem sabe voltar ao São Paulo, onde foi campeão também. Tá? E agora eu não vou mostrar, mas o Zé também fez um vídeo sobre isso, porque ele foi no São Paulo e Palmeiras, falou, assim como ele falou com a torcida do Corinthians depois do jogo contra o Flamengo, ele falou com a torcida do São Paulo. E, cara, não é que a pressão vai começar no Roger. Já começou. A pressão já tá forte. Não tá insustentável ainda, mas, assim, já tá forte. Agora, quem quiser assistir esse, vai ter que ir lá no nosso Instagram, Jogo a Jogo BR, e conferir lá. Vai lá no @jogoajogobr, conferir todos os nossos vídeos, os nossos posts e também os vídeos do Zé na área. Vai lá ver o que o pessoal falou sobre Roger Machado no São Paulo. Pessoal, episódio número 8 do podcast Jogo a Jogo chegando ao fim. Queria agradecer a sua participação, você que ficou com a gente aqui até o final dessa pouco mais de 1 hora de muito futebol, muita descontração, até um pouco de moda hoje aqui no nosso assunto. Leandro Ganhou, muito obrigado pela participação. Volte sempre, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Foi um prazer. Sempre que possível, sempre que precisar, pode contar comigo e força esporte. É isso. Depois a gente volta a falar de Champions, mais próximo aí das quartas de final. Zé, valeu pela participação, obrigado. E, cara, cuidado aí, ó. Pensamento positivo, tá muito pra baixo. Tá bom, vou colocar autoestima, melhorar a autoestima. É isso aí, valeu, Zé, obrigado. Zubaran, valeu mais uma vez, parceiro, tamo junto. Valeu, ó, pro Zé tem que se inspirar no Denilson aí, da camisa dele, que agora que eu reparei, pra ter essa inspiração aí, botar os truques pra correr também, pô. É isso. Pessoal, obrigado a todos que acompanharam a gente. Semana que vem, terça-feira, às 8 da manhã, estamos de volta aqui com mais um podcast do Jogo a Jogo. Abraço. Valeu. Valeu. Falou, pessoal. Foi. Porra,